Ok. Ok. Perachá, Vaerá, e a gente vai comentar um assunto que tem a ver com Leviatã. Leviatã, o que é o Leviatã? Leviatã, essa palavra ela é mencionada nos Salmos e também no livro de Jó, Sefer Iov. Então, Sefer Iov, no capítulo 40, lá se fala do Leviatã. E a referência que o livro dá é de um monstro, vou chamar de mítico, por ele representar tipo um dragão do passado, já que ele colocaria fogo pela boca, com a cauda dele muito forte, quebraria os cedros do Líbano, ele consegue esquentar a água de uma maneira que fica fervendo. Então é um monstro muito grande. Quem poderia derrotar o Leviatã? Então esse é o aspecto do livro de Jó. O livro de Jó, o que acontece? Deus se vangloria do seu servo, que é o Jó, e numa reunião de Deus com seus anjos, o anjo responsável por trazer, digamos assim, a dificuldades, obstáculos para cada criatura aqui da Terra, diz para Deus, mas também ele tem tudo. Vamos tirar as coisas dele e vamos ver se ele continua te louvando. Aí Deus diz para o Satã, esse anjo é o Satã, que o Satã não tinha autorização para fazer isso. Então ele vem e faz, tira as coisas do Jó, tira as suas propriedades, suas riquezas, depois mexe na família dele, depois no próprio corpo do Jó. E aí então os amigos de Jó vêm visitá-lo e tentar explicar o que está acontecendo com Jó. E dizem, alguma coisa de errado você fez, já que Deus é justo. E o Jó não aceita esse tipo de explicação. E assim o livro chega até o capítulo 40, quando Jó, nas suas perguntas, nas suas indagações a respeito dessa justiça divina, o próprio Deus fala com Jó. Então, seria a resposta que Deus vai dar ao Jó. Nessa resposta, Deus fala do Leviatã, por exemplo, que o Jó não tinha capacidade de derrotar nem o Leviatã. Então, quanto mais seria uma coisa divina, muito mais elevada. Então, Deus mostra para o Jó o quanto o Jó, como criatura humana, é pequeno demais para entender as coisas que acontecem em outros planos, principalmente a justiça divina. Então, lá dá esse relato exatamente do Leviatã. Essa é uma passagem. Uma outra passagem do Leviatã, nós temos no Salmo 104. No Salmo 104, lá fala que Deus criou o Leviatã, Lessar Rekbo, para brincar com ele. Essa expressão lá, Lessar Rekbo, para brincar com ele. Também, no livro do profeta Yeshayahu, no capítulo 27, lá se fala sobre o Leviatã, que é uma serpente tortuosa. Vou pegar aqui o livro do profeta Isaías e vamos ler o que ele diz aqui. 27. Naquele dia, o Eterno, com sua vibrante, grande e poderosa espada, castigará o Leviatã, que é a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Então, aqui ele fala exatamente do Leviatã. Também nós temos um comentário do Talmud, do Kirashi, comentário do século XI, na França, durante a Idade Média, também traz em seus livros, que quando Deus cria, no quinto dia da criação, os grandes animais marinhos, então ali seria uma referência ao Leviatã. Olha o que diz lá o texto. Ó,
E disse Deus: produzam as águas réptil de alma viva e ave que voe sobre a terra, sobre a face do firmamento dos céus. E Deus criou os grandes peixes e toda alma viva que se arrasta, que as águas produziram segundo suas espécies, e toda ave segundo suas espécies. Deus viu que era bom. Então Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e que a ave se multiplique na terra. E foi tarde, foi manhã, quinto dia. Então, essa passagem aqui do quinto dia, quando fala que Deus criou os grandes peixes, a palavra utilizada é tanimim, tanimim agedolim. E ali, tanimim, falta uma letra em Yod. Deveria ser escrito tanimim. Tav, Nun, Yod, outro Nun, outro Yod, e mesmo final, tanimim. Mas esse último Yud está ausente na palavra aqui do texto da Torá. Então, aqui o sábio diz, tá vendo? Deus criou, na verdade, dois grandes monstros marinhos. Ou seja, dois leviatanos, um macho e uma fêmea. Só que Deus matou a fêmea e a salvou, tem uma expressão, e deixou para o banquete que vai ocorrer no fim dos dias. E ele também castrou o leviatano macho para que não se reproduzisse. Essa expressão utilizada pelo comentarista Rashi e trazendo justamente o que Talmud diz. Então a pergunta fica, mas o que são esses monstros que a Torá fala? Esses monstros são coisas reais? Ou então isso é praticamente uma mitologia bíblica, mitologia da Torá? Isso é uma coisa. Outra, aquela mesma passagem que a gente leu do Isaías 27, quando ele fala do Leviatã, ele usa a expressão Nahash Baria Akalaton. Então, ali está usando o termo que se refere, na verdade, a uma serpente. Ó, castigará o Leviatã, chama de Leviatã, que seria uma serpente tortuosa. Uma serpente tortuosa. Então, o que está falando aqui? Depois a gente vê também na criação do mundo, quando Deus coloca o Adão no jardim do Éden, lá está a Nahash, uma serpente. Uma serpente que fala, uma serpente que seduz, uma serpente que induz, no caso, a gente comer da fruta proibida. Então, a pergunta fica, o que é isso daí? Então, como a gente vai explicar dentro do conceito que a Torá nos dá realmente? O que está se referindo aqui, esse Leviatã? Primeiro, bora ver o que quer dizer Leviatã em hebraico. Leviatã em hebraico tem a ver com a palavra Levi? Uma primeira pergunta. Leviatã, Levi, tem a ver? Bom, etimologicamente, tem sim a ver. Quando a Léa teve seu terceiro filho com o patriarca Jacob, ela disse que agora Ilavé Ishi, que meu marido vai me acompanhar. E assim ele foi chamado de Levi. Levi quer dizer acompanhar. Da mesma maneira, quando falece alguém e você vai acompanhar aquele enterro, ele chama-se levaiá, da palavra acompanhar. Então, o que tem a ver Leviatã, acompanhar um animal leviatano? A título do hebraico em si, hoje em dia, Leviatã é utilizado para baleia. Baleia é chamada de Leviatã, já que é um animal grande, como a Torá disse aqui. O que a gente sabe de monstro, entre aspas, que existe nos mares, temos aí a baleia. Os vários tipos de baleia. Baleia azul, baleia cachalote, baleia, não sei mais o que, é baleia. Bom,
Então, o que tem a ver o nome Leviatã com esse nome de unir, de acompanhar? Bom, existe uma representação, digamos assim, do Leviatano original, que seria uma serpente comendo o seu próprio rabo, se unindo no seu próprio rabo. Bom, então, daqui a gente vai entender. Olha para onde vai as coisas dentro do comentário. Quando a Torá nos diz que a Nahash estava presente no jardim do Éden, e ali ela seduz e induz o homem e a mulher a ingerir da árvore proibida, a gente vê que aqui a gente está falando de algo muito mais acima do que simplesmente animais do nosso mundo e da nossa dimensão que a gente conhece. Essa aqui é a questão aqui. Bom, então vamos entender aqui algumas coisas. Essa serpente original, na verdade, ela é a visão que os antigos, inclusive os israelitas, tinham do espaço. E eles, a olho nu, era visível a Via Láctea. A Via Láctea. Daquela. E como ela é uma coisa tortuosa, ela parece uma serpente. Parece uma serpente. Então, ela é que é chamada de Leviatã. Então, em escritos do Talmud, escritos rabínicos da Idade Média, se referem que nós estamos pendurados, olha bem, pendurados numa parte do Leviatã. É o que corresponde hoje que o sistema solar está pendurado em uma daquelas espirais da Via Láctea. Então a pergunta está mais, essa Via Láctea, ela é o quê? Um ser que tem inteligência? Como é isso? Bom, a gente, logicamente, hoje com a astronomia, a gente vê esses corpos celestes instituídos, entre aspas, de uma consciência. Destituídos de uma consciência. Mas a gente sabe, com certeza, que todos eles emitem energia e energia as mais variadas possíveis. Bom, então isso aqui diz o Salmo, o rei Davi, acho que o Salmo 147. 147. Neste Salmo 147, Deus fala assim, ó, somente ele, no caso o Eterno, conhece todo o incontável número de estrelas e atribui um nome a cada uma delas. Então, todas as estrelas, todas as esferas, todos os corpos celestiais, o Eterno conhece devidamente, e cada um tem um nome. Ou seja, cada um, de fato, tem uma energia. Então, essa energia da Via Láctea é o que é chamado de Nahash. Nahash é essa serpente tortuosa. Serpente tortuosa. Bom, a palavra Nahash, que é uma serpente, também tem outro nome para Nahash em hebraico. Isso vai aparecer em outras passagens do texto. Então, este que a gente lendo naquela passagem lá em Números, quando aconteceu que o povo estava reclamando, eis que Deus mandou que serpentes abrasadoras mordessem o povo. Aí, o povo mordido, e a abrasadora quer dizer cobras venenosas, que estavam morrendo. Clamaram a Moshe, Moshe falou com o Eterno, e o Eterno diz, faz uma haste, bota em cima dessa haste uma cobra feita de cobre, levanta essa haste. Quando alguém for mordido pela cobra abrasadora e olhar sobre essa
cobra de cobra, vai ficar curado. E assim aconteceu. E como é chamado lá essas cobras? Serafim. Serafim. Já que a palavra serafim quer dizer queimar, assim como o veneno de cobra queima. Então a gente vai depois para Isaías, capítulo 6. Em Isaías, capítulo 6, o profeta tem uma visão do que seria o eterno. Vou ler aqui rapidamente o que o profeta diz na sua visão que ele tem do eterno. Capítulo 6. No ano de falecimento do rei Uziarro, viu o eterno sentado num trono elevado, resplandecente, e seu manto preenchia todo o templo. Acima, para atendê-lo, se postavam serafim. Olha a palavra, serafim. Cada um tinha 6 asas, com 2 encobriam sua face, com 2 seus pés, e com as outras 2 voavam. E cada um se voltava para o outro e proclamava: Kadosh, 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 Adonai Sevaot, Melokolares, Kevodô. Em português, Santo, Santo, Santo é o Eterno dos Exércitos, sua glória envolve o mundo inteiro. Bom, então daqui está vendo que os serafim estavam num nível elevadíssimo da presença do Eterno. Então, esses anjos, no mundo da matéria, é o que esses astros representam para nós. Esse é o mundo do plano físico. Mas em outros planos, a gente vai ter, então, aí o Mal'ar, no caso, o anjo. O que é Mal'ar em hebraico? Mal'ar, que é anjo, é de uma raiz em hebraico. Temos lá na primeiro capítulo, quando fala da criação do mundo, usa a palavra melachá. Melachá quer dizer obra do Eterno. Não é escrito melachá. Mem, lamed, aleph, raf. Aí já tem a palavra malach. Só que a palavra melachá tem mais um re no final. Então, é uma obra. Então, malach, quando ele passa para o mundo físico, ele vira uma obra do Eterno. Uma obra visível nesse mundo que a gente conhece aqui. Bom, então a gente está vendo que a Nahash, que estava lá no Jardim do Éden, era um serafim, era um saraf, no singular. E qual era a função deste saraf? Ele tinha que instigar, ele tinha que seduzir, e tinha que induzir o homem, cada criatura humana, a ingerir daquele alimento proibido lá. A gente já comentou aqui outras vezes, mas se Deus não queria que a gente comesse desse alimento, por que Deus coloca essa árvore no meio do jardim e dá essa ordem: dessa árvore não comereis? Então não bota lá, que eu não vou comer. Por que Deus colocou lá? E ao colocar lá, ainda ficou mais difícil a situação, porque o saraf, no caso, esse anjo, representado pela serpente, que a gente está vendo aqui, nos induz e seduz para a gente comer, a gente acaba comendo. Cara. Então, o que Deus queria da gente? Como é que eu poderia ultrapassar esse obstáculo? Muito difícil, muito difícil. Então, que teste era esse de Deus? A gente não passa? Claro que não ia passar, então como é que isso pode ser um teste? Não, o teste de Deus não era bem esse. Esse não era o teste de Deus. Este era o obstáculo. Deus queria saber, depois que você comeu e desobedeceu a ordem que foi dada pelo Eterno, o que a gente fez? Eu me arrependi? Eu pedi perdão ao Eterno? Essa aqui é a resposta que Deus quer. Então, na nossa vida, a gente vai viver situações difíceis, as mais variadas,
durante todos esses anos das nossas vidas. E o que Deus quer da gente? Como é que tu reage a isso? Estás fazendo ter chuvar? Então, essa é a resposta de Deus. Então, o Adão, o primeiro homem, passou no teste de Deus. Ao passar no teste de Deus, a gente teve o mérito das gerações seguintes terem o seu mérito de vir à existência. Então, estamos a ver lá justamente com o Nahash. Bom, agora a gente volta para o assunto específico do Leviatã. Já vimos que o Leviatã é uma serpente tortuosa. Tá, mas o que quer dizer isso exatamente? Então, lá no livro de Jó, bora ler o livro de Jó novamente. Mas em vez do capítulo 40, bora pegar o capítulo 3. 3 de Jó. Olha, 3 de Jó. Bora ver. Três de Jó. A gente lê Jó, capítulo 3. No capítulo 3, diz assim, ó. Jó está sofrendo já, né? Então, após esses acontecimentos, Jó abriu sua boca e amaldiçoou seu dia. E Jó assim falou, que se desfaça o dia em que nasci e a noite em que foi anunciado, nasceu um varão. Ele queria de tanto sofrimento que ele preferia ter nascido morto. Que seja encoberto por trevas. Não pergunte por ele o eterno de suas alturas, e não brilhe sobre ele nenhuma luz para iluminá-lo. Que seja engolfado pela escuridão e por sombras da morte. Que densa nuvem o encubra. Que tudo que faz um dia escurecer o aterrorize. Que espessa escuridão pare sobre esta noite. Que não seja agregada aos demais dias do ano e não seja considerada no cômputo dos meses, que seja desolada e que nela jamais se escutem vozes de alegria. E estava falando contra o dia que ele nasceu. Olha aí, que amaldiçoem os que maldizem os dias, os que estão prontos para despertar o Leviatã. Aqui no capítulo 3. Então a gente vê o capítulo 40 lá falando do Leviatã, como aquele monstro marinho que expele fogo pela boca. Mas aqui a gente está vendo uma outra situação, que é um Leviatã um pouco diferente. Como assim aquele que desperta o Leviatã? Ah, então aqui a gente está falando num outro nível. Aqui no outro nível. Despertar o Leviatã é justamente o quê? Instigar um ser no outro plano. Então, o que o Leviatã aqui ele é responsável? Aqui a gente volta lá. A gente volta lá. E a gente vai ver. Só um momento. A bateria está fraca. Né? Então, estão me ouvindo ainda? Sim. Está claro, Robin. Então, Leviatã. Ah, legal. Obrigado. Bom, então esse Leviatã representa justamente, como aconteceu lá no Jardim do Éden, o que Deus nos instigou lá, os nossos desejos. Nossos desejos. Então, esses monstros mencionados na Torá, em várias passagens, que monstro? Leviatã é um. Berremoto é outro. O que é berremoto? É uma pluribesta, uma besta grandíssima. Besta é um animal, né? Um animal grandíssimo. Que hoje é utilizado, o berremoto, para o hipopótamo, grandão. Mas que, do ponto de vista que a Torá quer nos ensinar, isso representa esses nossos monstros internos. Então, esse seria da fúria, enquanto que o Leviatã, que ele é tortuoso, seria dos nossos desejos,
dos nossos desejos. Então, o que a serpente ela fez? Ela induziu a gente. A gente foi comer daquela árvore proibida. Qual era aquele fruto lá? Bom, o Talmud gosta de discutir qual seria essa fruta proibida. Então, tem algumas possibilidades lá. Uma diz que poderia ser o etrog. Etrog é aquele limão que a gente usa na festividade de Sukkot. Por que o limão? Porque o etrog? Que a palavra etrog, uma linguagem aramaica, que é uma linguagem também semita e uma linguagem aparentada do hebraico, etrog quer dizer uma coisa desejosa. Então, como diz o texto lá, era uma árvore que seu fruto causava desejo. Então, era o etrog. Por esse mesmo motivo que a gente tem durante a festividade de Sukkot, aquele que lê, por exemplo, o Birkat Hamazon, na festividade de Sukkot, vai ler uma passagem que diz assim, que a gente tenha mérito de nós sentarmos na sucá feita com o couro do Leviatã. Então, vou explicar o que significa isso. Então, uma diz que seria o etrog. Outra diz que seria o trigo. Trigo se faz pão. Porque o trigo em hebraico é hitá, escrito assim, het, tet, re, hitá. E a palavra het, em hebraico quer dizer pecado. Que é het, tet, aleph. Então, com uma semelhança praticamente etimológica das duas palavras, é provável que o pecado foi fruto desse trigo. Outro diz, não, a fruta que a gente comeu era a uva. Era a uva. Por que a uva? Porque então você faz vinho. E do vinho desbloqueia as tuas censuras. E faz muita coisa que às vezes não deve fazer. Outro diz, não, era o figo. Porque o figo, que a Torá diz que depois a gente foi coberto com folha de figueira, não era uma figueira. E outros dizem que era uma resina. Essa, a gente pegou da árvore, era uma resina. E a palavra resina, nesse hebraico semítico, a palavra seraf, igual a palavra saraf. Então, a gente foi... a gente adquiriu esses desejos. Mas a pergunta é, mas isso quer dizer, então, que antes de a gente comer dessa fruta ou dessa árvore proibida, a gente não tinha desejo? Não, a gente já tinha desejo. Desejo e naquele sentido. Tanto é prova que quando a serpente se aproximou, o homem e a Eva estavam coabitando e não se envergonhavam, que diz o texto. Então, o que foi que ela fez, então, demais? O que aconteceu a partir daí que a gente comeu aquele fruto ou da árvore proibida, o que ela injetou na gente, em outras palavras, como se fosse isso, a gente adquiriu o ciúme, questão da posse. Então, esse que é um dos grandes males que a gente tem. E a gente não pode escapar disso. Todo aquele que tem um amor por alguém vai ter, com certeza, um ciúme também muito grande. É o que diz, por exemplo, o Cântico dos Cânticos, lá no capítulo 7, que o ciúme como fosse uma morte. É uma labareda divina. Então, é algo que vai muito além. Isso representa o que diz também que a serpente ia atingir a gente no calcanhar e a gente vai atingir ela na cabeça. O que quer dizer isso? Para tu tentar vencer o teu instinto, desse teu desejo, tem que bater no começo, na cabeça. Porque senão, no final, você vai perder. Ela vai te morder o calcanhar e aí tu vai perder. Logicamente que a gente fala isso de uma maneira teórica. Na prática, a gente vê a dificuldade que cada um enfrenta.
Então, é isso que representa o Leviatã. Mas daí a gente vai entender um pouquinho mais como assim o Leviatã, o que tem a ver ele com acompanhar. Agora a gente vai entender. Lá no Salmo 104, que Deus disse que ele formou o Leviatã para brincar com ele, agora a gente vai entender o que é essa brincadeira. Essa brincadeira é justamente nossos desejos. Mas, como assim desejos? No plano espiritual, há também esses desejos? Então, bora entender um pouquinho como se dá, de uma maneira mais profunda, a criação do mundo. Criação do mundo. A Torá usa alguns verbos para indicar essa criação. Quando a gente lê o livro de Gênesis, no capítulo 1, aparece assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. E assim vai sempre usar a palavra criar. Criar. Quando chega no capítulo 2, já diz assim: formou o homem e formou Deus ao homem pó da terra. Já não usou mais a palavra criar. Já usou a palavra formar. E depois, no capítulo seguinte, a gente tem que Deus fez o homem. Então não está mais criar e nem formar, e sim fazer. Então daqui nós temos, através de uma coisa, de um estudo mais aprofundado, que o mundo se divide em alguns níveis espirituais. Então nós temos o mundo da presença do Eterno, completamente. Isso é chamado, uma linguagem mais cabalística, de Atzilut. A presença com o Eterno, junto com o Eterno. Atzilut. De Atzilut, a gente chega em Beriá. Beriá é esse primeiro mundo aqui. No princípio, criou. Chama-se, em hebraico, Bará. Bereshit, Bará. Bará é do verbo criar. Então é Beriá, mundo de criação. Aí temos o segundo mundo, descendo numa escala. O primeiro, o segundo, agora o terceiro. O terceiro é o mundo da Yetzirá, onde Deus diz: Vayitzer Hashem et Ha'adam, e formou o Eterno Deus ao homem. Então, temos que formar. Para depois chegarmos no mundo de Asiá. Asiá é o mundo da ação, o mundo do fazer. Então, tu está aqui numa descida nas escalas espirituais, até chegar no nosso mundo que a gente conhece aqui. E no Salmo 104, o que Deus diz lá do Leviatã? Yatsarta, Lessafekbo. O que é Yatsarta? O mesmo verbo, formar-te. Então o Leviatã é fruto do mundo da formação, de Yetzirá. Assim como Deus criou aqui o homem pó da terra, está no segundo capítulo, usou a palavra formar. E essa palavra formar, Vayitzer, vocês vão perceber no hebraico que ela está escrita da seguinte maneira: letra Vav, Yod, outro Yod, Sad, Resh. Vayitzer é a leitura que se dá para essa palavra. Do mesmo capítulo em seguida, mais em seguida, vai se dizer que Deus criou também, melhor, que Deus formou os animais. A palavra é a mesma, Vayitzer, mas ela está escrita somente com um Yod. Vav, Yod, Sadiresh. Por que está escrito em relação ao homem com dois Yod? Porque Deus criou na gente, Deus formou na gente dois Yetzer. A palavra Yetzer aqui quer dizer o desejo. Então, vem daqui do mundo da formação. Então, o Leviatã que a gente viu lá no Salmo 104, ele é fruto daqui do mundo da formação. Daqui que vem esse mundo de desejos. E daqui que vem a separação também no mundo da formação da parte espiritual, do mundo masculino e do mundo feminino. Então, tu vai subindo nas escalas espirituais a uma certa unidade. Quando tu vai descendo, aquilo vai bifurcando, aquilo vai se dividindo. Então, essa
ta'avá, em hebraico, esse desejo, ele é positivo, lógico, é uma coisa positiva, é o que faz para que a gente se atraia, homem com mulher, para que a gente faça a nova geração surgir, que a gente tenha filhos, logicamente que vai depender daquela afinidade que você vai ter com aquela outra pessoa. Mas isso é da Yetzirá. Isso chama-se Yetzer. Então, o Leviatã, que foi formado, ou seja, esse instinto foi formado, ele... Por que chama-se Leviatã? Porque ele nos acompanha a vida inteira. Assim como Levi, a Leia disse que agora meu marido vai me acompanhar, e chamou de Levi, depois do Leviatã. Nos acompanha a vida inteira. Existe uma Masechet, você tem um tratado talmúdico chamado Gehinam. Gehinam quer dizer o inferno, em outras palavras. Então, entre as palavras que diz esse tratado talmúdico, diz que a morte existe por 3 motivos. Primeiro, para dar espaço a novas gerações. Segundo, para que os justos, geralmente sofrem nesse mundo, tenha o término dos sofrimentos com a morte. E o terceiro motivo é que essa luta interna entre o meu impulso para o mal e esse hará, e meu impulso para o bem e esse ratov, só termina com a morte. Ou seja, a gente vive a vida inteira, mesmo estando velho, a gente ainda tem o esse hará. Ainda tem o esse hará. Então, o que o Talmud, o que a Torá aconselha a fazermos com o Yetzer Hará? Uma expressão muito utilizada. Eu devo afastá-lo com a mão esquerda e aproximá-lo com a mão direita. Ou seja, eu devo saber conviver com Yetzer Hará, principalmente, e canalizá-lo para as coisas positivas. Por exemplo, a minha busca por uma melhor qualidade de vida, estou falando, vai ter uma satisfação maior. Isso é o quê? Um impulso Yetzer Hará. Eu procuro uma mulher para me casar, tenho desejos, esse hará, assim vou ter filhos, então o fruto é positivo. Então, o Yetzer Hará é algo que Deus fez para que a gente possa ter essa conexão. E como disse o texto lá em Gênesis, que o homem vai abandonar seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher e vai ser uma só carne. Então, reparem aqui o desejo de retorno. A gente é no mundo mais acima, em Atzilut, mundo de Beriá. Quando chega em Yetzirá, a gente se separa. E estamos aqui no mundo de Asiá. Então aqui vai tentar se encontrar, é o que a gente chama, entre aspas, de alma gêmea. Na verdade, é aquela pessoa que consegue ter afinidade e assim levar uma vida em conjunto. Então, a gente está vendo que o Leviatã não é algo como um ser mitológico. Não, ele representa os nossos desejos. E aqueles que conseguem despertar o Leviatã, ele está dizendo, ele joga nos teus desejos. Está instigando as tuas vontades. E muitas vezes você não tem como controlar as suas vontades. Tem uma história que é contada sobre a questão do Yetzer, e há um debate no Talmud se a gente deve chamar de Yetzer Hará e também Yetzer Hatov, ou então simplesmente de Yetzer, é um instinto. É um instinto. Mal ou bem, eu que vou definir que eu devo conduzir. Por exemplo, tu vê um animal predador. A gente não pode dizer que ele é só Yetzer Hará, que é só destruir. E aquele outro animal
ele é a vítima do predador. Ah, ele devia ser rator. Não, a gente não pode dizer isso. Isso aí é um equilíbrio. Isso aí é um equilíbrio. Qual é o equilíbrio? Aquele que é a vítima, em compensação, nasce muito mais daquele que é o predador. Então, mantém esse equilíbrio. Então, nessa história que é contada, o Talmud conta a história que a gente, quando foi exilado pelos babilônios, no ano 580, mais ou menos antes dessa era, os sábios, os profetas dessa época, pediram a Deus: Deus, tire do nosso coração esse desejo e essa fraqueza de fazer avodazará, de fazer idolatria. Aí Deus tirou. A gente ficou livre da avodazará. Tanto é prova que no retorno da Babilônia já não se viu mais, dentro do povo de Israel, passagens que indicassem a questão da idolatria, como é relatado em relação aos primeiros profetas que a gente vê. Aí os profetas sabem assim: olha, Deus está ouvindo as nossas orações. Bora pedir mais. Deus, tire do nosso coração o desejo do Yetzer Hará, desse impulso. Aí Deus tirou. Está nele. Aí conta o Talmud que passaram alguns dias, eles procuraram ovos de galinha e não encontraram. Aí eles pensaram: até os galos não estão mais procurando as galinhas. Não pode ser assim. Aí Deus teria dito: não há oração pela metade. Vocês querem ou vocês não querem. E aí, então, aí se decidiu: deixa então conosco o Yetzer Hará. Que eles viram que o Yetzer Hará também tem a sua vantagem. Ele tem a sua função dentro do mundo. Então, o Leviatã é justamente isso, é aquele desejo que a gente tem, que brota da gente. Se for a questão de um ciúme, quem já passou por ciúme sabe o que é isso, sabe o sofrimento que isso causa e sabe também as consequências que isso pode chegar, até a morte. Ou dele mesmo, ou da pessoa, ou da outra pessoa. Uma situação muito difícil, muito difícil. E não tem como a gente, nenhum trabalho psicológico, não há como a gente fazer uma educação que possa diminuir isso. Vai ser algo realmente inerente a cada ser humano. Compete, sim, às famílias, desde criança, dar uma ajustada sobre a questão do Yetzer Hará. Mas não tem como você eliminá-lo completamente, já que ele faz parte desse correr, desse buscar, desse labutar das nossas vidas. Então, o Leviatã, se você for ler lá em Jó 40 e ver que é tipo um dragão, mas não se esqueça do que é falado em Jó capítulo 3. Aquilo sim representa aquilo que é instigado, aquilo que realmente é seduzido ou até induzido a gente fazer isso ou aquilo, dependendo desses desejos incontroláveis. Incontroláveis. Aí chama-se o Leviatã. Assim, agora é dito lá no capítulo 27 de Isaías que Deus vai matar o Leviatã. Se está escrito lá com a sua espada vibrante. Então, o que quer dizer isso? Isso quer dizer, e agora a gente vai responder aquela questão da sucá, que é feita com couro do Leviatã, onde os justos, os sadiquim, vão se regozijar dentro dessa sucá. Então, isso aqui também justamente está se falando que quando chegar para o Olam Abá, Deus vai tirar esse Yetzer Hará dos nossos corações e nós teremos uma vida diferente do que nós conhecemos Baulam Hazê, neste mundo.
Então, o que é falado da vitória, vitória, o que é essa vitória vai ter um momento de um mundo diferente. Obrigado. Bom, então, esse é o Leviatã, isso que a gente deve fazer. Deus vai vencer, vai extirpar. Isso aqui é dito também lá no próprio profeta Isaías, que Deus vai acabar com a morte para sempre. Então, aqui que é dito no Talmud, assim a gente vai encerrar o nosso comentário, que Satã é o mesmo que Yetzer Hará, os para o mal, e que é o mesmo também que Mal-Ahamavet, do anjo da morte, e também é o mesmo que o Leviatã. Olha como está tudo relacionado. Então, quando a gente tiver mérito, a gente alcançar o outro mundo, logicamente que aquele que falece, ele entra num plano de vida atemporal e pode chegar rapidamente no seu Olam Abá. Mas nós que vivemos nesse plano linear da história, a gente está aqui num avanço. Então, chegar mais adiante, a gente vai chegar no que é chamado de mundo vindouro. Então, aí a gente vai ter a vitória sobre esse Hará. Aí os justos vão usufruir. Logicamente que isso é falado para o mundo futuro. O mundo daqui a gente está vivendo a nossa realidade. Mas eu vou trazer em comentário ainda uma passagem do profeta Habacuc, em que ele diz que a casa de José vai ser um fogo e a casa de Esaú, de Esaú, vai ser uma palha. Então, quem vai queimar a casa de Esaú é a casa de José. Então, aqui o Talmud, em Masechet de Sukkah, na página 52, discute como assim que a casa de José vai destruir a casa de Esaú. Então, uma primeira explicação é dita assim: quando chegar o fim dos dias, a gente vai ter a redenção do povo de Israel, mas não só da tribo de Judá, atualmente, mas outras 10 tribos também serão reunidas. E essas 10 tribos ficam sob o comando da tribo de José, através de Efraim. Então, aí se fala lá, naquele chefe da tribo de Efraim, em hebraico, Mashiach, um ungido da tribo de Efraim, que vai lutar ao lado do chefe da tribo de Judá, do Mashiach da tribo de Judá. Então, o Talmud lá, uma das opiniões, fala nessa possibilidade de ter esse Mashiach ben Yosef, ou Mashiach ben Efraim, que vai vencer o Esaú. Mas isso é um comentário. O outro comentário do Talmud lá diz, não, lá se referindo ao José, porque o José foi aquele que teve a capacidade de vencer seu próprio instinto, como é relatado no caso da mulher de Potifar, como é relatado que as moças subiam o muro para ver a beleza do José, e nem que o José se perdeu. Então, José é tido como aquele que vence o Yetzer Hará, o Hará. E o Yetzer Hará é representado por quem? Por Esaú. É aquele que tudo faz pela espada, não tem limites. Então, a gente está voltando aqui, está dizendo, quando chegar nesse futuro, o Yetzer Hará será extirpado, será tirado, será cortado. Aí a gente vai realmente adentrar no Olam Rabá, no mundo vindouro. O que nós temos para esse mundo daqui, que está vivendo, nós temos que conseguir os méritos no nosso mundo daqui, para a gente alcançar o mundo de lá. Como é que eu consigo os méritos do mundo daqui? Ora, a Torá está aqui escrita. Ela me dá várias e várias mitzvot, mandamentos,
para que eu possa me aproximar do eterno. Mas as circunstâncias onde eu vivo, elas dificultam. Então, por exemplo, tem mitzvot específicas que envolvem a terra de Israel. Então, como é que eu vou cumprir as coisas de lá, se a terra de Israel está na mão de idólatras, um exemplo, ou de povos perversos? Então, é aí que vem a crença na chegada de quem? Do Mashiach, do Messias, que representa o quê? A redenção deste povo. Este povo está exilado, sua terra está sendo maltratada por anos. Não, mas vai chegar uma época que a gente vai poder retornar para lá e vamos ter um chefe que vai guardar essas leis para que o povo possa cumprir. E com isso vai aumentar os nossos méritos. Essa aqui é a ideia de Messias. A ideia de Messias não é que ele vai me salvar pessoalmente. Não, ele vai me possibilitar que eu possa guardar com mais facilidade as mitzvot, os mandamentos da Torá. Por exemplo, a gente vive num mundo aqui em que o sábado não é um dia de descanso. Então, eu quero guardar o Shabat. Como é que eu vou guardar o Shabat? Eu vou ter muita dificuldade. Ele conseguir uma coisa própria, tem que ter uma forte determinação para guardar o Shabat. Mas se eu estou numa terra de Israel, onde lá eu estou redimido, o meu governo é alguém ungido para tal, que vai me dizer, não, o Shabat aqui é feriado, aqui ninguém trabalha em Shabat. Vai ficar mais fácil. Chegou na sexta-feira de tarde, estou livre, vou arrumar minha casa, vou arrumar minhas coisas para guardar Shabat. A gente mora aqui, eu tenho que comer alimentos que a lei diz que eu devo comer. Então, eu vou num lugar, a farofa, tem bacon. Vou na salada, tem frango que não é cachê. É difícil. Difícil. Então, eu tenho que chegar num lugar, Israel. Aquele restaurante, está lá o selo, o rabino passou lá e viu aquele cachê. Aquele outro também. Ou seja, 80% dos restaurantes lá tem todo o selo cachê, cara. Eu posso comer. Então, isso facilita as minhas e aumenta meus méritos para que eu possa servir ao Eterno e cumprir seus mandamentos. E, com isso, eu posso alcançar o meu Lamabá. Então, este que é o sentido que a gente tem da chegada de Messias. Então, a gente não deve confundir a chegada de Messias com até outras ideias que a gente vê em outras religiões aí. O Salvador vai chegar, vai acabar as guerras, vai acabar isso o quê? Não, isso é uma coisa que não é o que está nos dizendo. Está nos dizendo, como um grande sábio do Talmud, chamado Samuel, ele diz, não há diferença entre o nosso mundo, que no caso era o mundo que ele vivia, e o mundo da chegada do Messias, a não ser num ponto, que nós, no caso do povo de Israel, seremos independentes na nossa própria terra. E seremos lá o nosso próprio chefe. Então, é isso que representa o Messias. Então, todo aquele que está em Israel, no comando, ele está no papel de Mashiach, papel do ungido, para fazer este processo, para que possa facilitar para a gente guardar os mandamentos cada vez melhor. A gente percebe hoje como o hebraico foi uma língua que era morta, ela ressurgiu. Percebe que hoje a gente tem muitos rabinos falando sobre Torá, o nosso acesso está mais fácil. Então, isso é da época que a gente está vivendo. Então, que Deus possa abençoar todos nós. Eu vou deixar aberto as nossas perguntas. Fiquem à vontade, por favor.